Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um review de álbum. Hoje vou fazer um review do álbum Lux da Rosalía, tá? Por que que eu não fiz react? Porque, como eu imaginava, não é um álbum para fazer react, de ter grandes reações, e eu achei que funcionaria melhor, né? Eu poderia destrinchar melhor ele num review. Achei que ficaria melhor para vocês, tá? Eu me esforcei bastante para esse review, tá? Eu passei minha tarde de sábado toda só fazendo, até me esqueci de comer e tô meio enjoada e tudo, mas tô aqui pra gravar o vídeo, tá? Então se eu tiver meio ruim, sabe, não conseguindo falar muito alto e tudo, e parecer que eu tô meio enjoada, é porque eu tô enjoada, não sei por quê. Eu achei que é porque eu não tinha, eu achei que era porque eu não tinha comido a tarde toda, mas daí agora eu comi meu café e continuo enjoada, então se eu tiver meio ruim no vídeo, lamento, é por causa disso, tá? Mas eu tô bem animada pra gravar esse vídeo, acho que vai ficar bem legal, acho que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Teve um vídeo agora no sábado da minha reação e apostas para o Grammy 2026, né? Reagi aos indicados e apostei em quem vai ganhar, tá? Assistam lá, tá bem legal o vídeo. E sem enrolação, e vamos para o vídeo. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Bom, a primeira música do álbum, Sexo, Violência e Lantas, não sei falar, não tem uma pronúncia tão boa de espanhol, então se eu errar alguma coisa, lamento já de antemão. Eu acho ele uma ótima abertura pro álbum, que já te faz entrar no universo do Lux, né? Tem bastante piano e o violoncelo bem dramático em alguns momentos da música. Sexo, Violência e Lantas, ao contrário do que o título diz, ela traz uma paz, assim, não sei, uma coisa meio espiritual. Ela fala, acho que, sobre Deus na música. Eu não vou lembrar agora exatamente da letra, mas ela faz referências a Deus, à luz e tudo. É uma faixa bem contemplativa. Não é uma das minhas favoritas do álbum, mas eu acho que ela é uma ótima introdução pro álbum. Pra mim, ela funciona muito bem como uma intro pro álbum, pra coisas incríveis. Então, gostei bastante dessa música, gostei bastante dessa introdução. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu E a reliquia. próxima faixa, logo após a primeira faixa, Relíquia. Aqui já temos uma música com mais cara de música completa, né? Que eu falei que a primeira era mais intro mesmo, com vocais bem suaves da Rosalía, que vai ser uma marca desse álbum inteiro, vocais bem tranquilos, bem calmos e alguns momentos de explosão. Maravilhosos, inclusive, esses vocais, lindos, lindos, lindos. Eu adoro esse tipo de vocal vindo da Rosalía, pra mim é sempre um grande destaque. Para mim, o destaque dessa música é o refrão. Eu gosto dos versos, mas o refrão que mais se destaca pra mim, super melódico. Eu achei até bem comercial, acho que funcionaria muito bem como um single para Rosalía. Senti uma mistura de É Mal Querer com Motomami, uma boa mistura entre esses dois mundos, sabe? Versos mais tranquilos e um refrão mais intenso. Os instrumentais orquestrais é o que dão toda a magia e toda a cara do Lux, né, para essa música. Uma ótima música, como eu falei, eu gosto dos versos. Ela nos versos cita vários lugares do mundo e como cada lugar do mundo marcou ela de um jeito diferente. Ela fala que ela deixou um sorriso no UK, ela fala de Barcelona, Bangkok, ela fala de muitos lugares do mundo. Muito, muito, muito. Queria ser tão viajada que nem ela, não sou, infelizmente queria. E daí eu interpretei que com ela falando de todos os lugares do mundo, ela tá falando como cada lugar marcou ela de um jeito diferente. Gostei bastante da música e acho que seria um ótimo single, né, depois de Bergamo. Know that I was made to defend us. So hide me inside me. Agora vamos para Divineness, minha favorita do álbum. Eu amei essa música é Divineness, como diz o título. Ela tem uma vibe bem dark, bem melancólica, assim, traz até uma vibe meio pop rock, anos 2000, não sei, mas do jeito da Rosalía, obviamente não pop rock, mas eu digo a melodia da música me lembra um pouco os pop rocks daquela época, mais dark tudo. Ao mesmo tempo que eu achei ela muito única, ela também me lembrou coisas clássicas, como Frozen da Madonna
e Hyper Ballad da Björk. Me lembrou essas duas, principalmente essa última da Björk. Me lembrou bastante a estrutura, o jeito que ela usa a voz dela, me lembrou bastante. Mas a Rosalía deu a cara dela, né? Tudo que a Rosalía bota o dedo dela fica muito dela, sabe? Mesmo a gente vendo as referências dela, é tudo muito único, muito a cara dela. É um grande destaque, bati no microfone, é um grande destaque e assim, transcendi ouvindo essa música na primeira vez. Eu acho linda, linda, é um grande destaque. Pra mim é melhor do álbum. Placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Y el dolor siempre vuelve a aparecer. En ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro. E a próxima é Porcelana. Uma das mais experimentais do álbum mesmo. Ao mesmo tempo que eu acho ela a música que mais lembra outras coisas que a Rosalía já fez, ela começa com versos bem tranquilos, como de costume nesse álbum, como eu falei, mas aí entra um grave e uma melodia mais falada, que se fosse no Motomami, com certeza entraria uma batida reggaeton nessa parte da música. Realmente tem muita cara, essa parte melódica, né, mais falada, tem muita cara de entrar um reggaeton, mas não entra, ela só ameaça e fica nisso de ameaçar ao todo da música. É uma música bem experimental, várias coisas acontecem ao longo da música, muda o tempo da música, às vezes fica mais agitada, às vezes fica mais lenta, muda a melodia, como eu falei. Ela canta em inglês, ela canta em espanhol, ela canta uma língua que eu não vou saber dizer qual é especificamente, mas é uma língua mais oriental, não sei se é mandarim, posso estar errando, mas acredito que seja. É uma música que te prende por todas essas viradas que ela tem. Ela é muito interessante, não é um grande destaque assim de você ouvir várias vezes, mas é uma música muito experimental. Você viaja em todas as viagens que ela tem. É uma viagem, eu vi essa viagem. Ai, tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscire ad elevarsi sei A próxima é Mio Cristo Piange Diamante. Nome comprido, né? É a primeira balada Rosalía do álbum. Sabe aquelas baladonas da Rosalía que ela sempre tem em todo o álbum? É bem a cara dela. Os vocais e a interpretação dela nessa música te prendem do começo ao fim. Você pode não entender bulhufas do que ela tá cantando, mas você se emociona pela entrega dela. Os instrumentais, não consigo falar. Instrumentais crescendo junto dos vocais dela. É incrível. O minuto final dessa música faz eu me sentir dentro de uma orquestra ouvindo clássicos da Disney. Não sei, porque esses dias eu fui numa orquestra sinfônica que tem aqui na minha cidade e me deu muito essa vibe, muito, de estar ouvindo uma orquestra de músicas clássicas no minuto final dessa música. E em vários momentos desse álbum. A orquestra desse álbum é uma história à parte. Essa música é perfeita, é arrepiante, incrível. A próxima é Bergen, né? Primeiro, não sei como é que se pronuncia Bergen, não sei. Primeiro single do álbum, ela é uma das músicas mais experimentais do álbum, junto com Porcelana. Ela dá a impressão de que o álbum seria bastante experimental e malucão, mas o que vimos até agora, ele não é tão experimental assim. Gosto da música, mas eu acho que ela não é uma boa escolha de primeiro single, porque eu acho que ela não passa a vibe correta de como é esse álbum. Acho que ela não representa muito bem o que é o Lux, sabe? Ela dá até uma visão meio errada. Tu acha que, tu ouvindo essa música, tu acha que vai vir um álbum super experimental, difícil de digerir tudo. E não é por aí, né? Como eu falei, é um álbum, como vocês viram até agora, é um álbum que tem muitos elementos da própria Rosalía, tem momentos mais sing-along e tudo, então não é tão experimental assim. Então não sei se eu escolheria essa música como lead single dela. Acho que eu teria escolhido Relíquia, talvez, acho que funcionaria melhor. Mas adoro a música, adoro a participação da Bjork, é maravilhosa, amo Bjork, então qualquer coisa que ela esteja eu acho que é incrível. E ouvindo ela dentro do álbum, acho que ela funcionou muito mais pra mim do que ela sozinha, sabe? Acho que fez sentido dentro do álbum. Por isso, mais ainda que eu acho que ela não devia ter sido o primeiro single, porque realmente eu acho que dentro do álbum ela funciona, mas ela sozinha
não funciona tanto assim. Mas a música é incrível, como eu falei, e o clipe maravilhoso. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Agora vamos para La Perla, a Pérola. Um momento mais calmo no álbum, depois de tanto pancadão que a gente teve até agora, a gente tem um momento mais chill, sabe, tranquilinho. Eu acho uma música bem comercial até, acho que daria um bom single. É uma música carregada por um instrumental de valsa, me passou uma vibe meio valsa pra dançar junto. Ela te engana pela vibe, porque passa uma vibe de uma música romântica pra dançar junto, mas pelo contrário, ela tá falando na letra, né, falando sobre as traições que o Raul Alejandro cometeu contra ela enquanto eles estavam juntos. Cometeu, né? Parece até que ele cometeu um crime, né? Né? Trair não é muito legal, né? Mas não é crime, né? E ela fala sobre isso na música, já tá viralizando horrores e tudo sobre a letra dessa música. Como eu falei, eu acho que essa música funcionaria muito bem como single. E já tá, mesmo, né, sem ser lançada como single e tudo, já tá viralizando só pela história da traição. E acho que como música em si ela funcionaria também muito bem, porque ela tem uma melodia pra cantar junto, tem uma vibe chill, que me lembra um pouco aquela música dela com o Ozuna, uma vibe meio praiana, sabe? Eu acho que funcionaria muito bem como single, né? Vai nessa, Rosalía, e eu acho que poderia ser um hit pra ela. Porque me lembra um pouco Despecha também. Acho que daria certo. Este mundo, oh, por entero, volver de nuevo a habitar. A próxima é Mundo Nuevo. Pra mim, ela tem cara de interlude no álbum, porque ela é bem curta, ela tem, não chega a 2 minutos, e pra mim ela não se destaca perto das várias coisas incríveis no álbum até agora. Não é ruim, mas eu diria que é esquecível. Não se destaca perto de tudo que a gente já viu até agora e que a gente vai ouvir depois também. É, ok, é esquecível. Me pesa la cadena. Tanto mirar para atrás. Agora vamos para De Madrugar. A música me lembrou bastante coisas que a Rosalía já fez na carreira, mas com elementos que colocam ela no universo do Lux. Me lembrou as músicas agitadas do El Mal Querer, me lembrou bastante, e do Motomami. Bem Rosalía essa música, eu achei a melodia da música tudo muito Rosalía. Não é um grande destaque no álbum, mas eu acho muito boa. O refrão gruda muito, eu acho que é um dos refrões que mais gruda de primeira nesse álbum. Mas, como eu falei, não é um grande destaque. Acho muito boa, mas não super se destacou pra mim. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina. Agora vamos para Dios es un Stalker. Às vezes, né? Se pensar, né? Até que faz sentido o que ela falou. Música gostosinha, bem curtinha também, parece ter uma interlude, é bem curta mesmo. Me lembrou bastante coisas do Ao Mal Querer. Não é um grande destaque pra mim, mas é boa, gostosinha de se ouvir. Talvez se fosse mais longa eu gostasse mais dela, porque eu acho que ela tem uma vibe boa, sabe? Eu acho que se fosse uma munga. Se fosse uma música maior, eu acho que teria tudo pra ser um dos meus destaques. Mas do jeito que tá, ok, gosto da música, mas não pretendo ouvir mais vezes. Assim, dentro do álbum, obviamente, eu ouviria, mas ela sozinha eu não ouviria ela. Não, é isso. Que mi propia vena yugular me nagle kudamerusame me naglek ahdenulgahim. Agora vamos para La Yugular, uma música bem interessante. Tá, voltamos para uma vibe mais experimental do álbum, que eu tava sentindo falta, né? A gente entrou nesse bloco de La Perla até a última, né? Com vibes menos experimentais, a gente volta para uma vibe experimental. Tem um momento bem melódico nessa música que é lindo, que ela canta numa uma outra língua que eu também não vou saber dizer qual é, mas parece também uma língua mais oriental. Lindo, lindo, lindo aquele verso. Um dos meus momentos melódicos favoritos do álbum. Favorito, junto com Divineness. Eu amei essa parte. E a parte final com ela falando como o amor é tão grande que cabe em vários lugares, e ela vai dizendo todos os lugares que cabem, até chegar no Titanic, dizendo que o amor dela é tão grande quanto o Titanic.
sabe? Eu gosto bastante dessa parte final porque ela vai falando, falando, falando sem parar. Eu adoro isso numa música, quem sabe, sabe. E o final, toda vez que eu ouço, parece que é uma voz de IA. Não sei se sou só eu, mas toda vez que chega aquele trechinho final, meio que como um outro que ela começa a falar, eu sempre sinto que é um IA, sabe? Parece que a Google tá falando junto comigo, a Alexa, não sei. Acho muito engraçado. Só um fato que ninguém se importa, mas eu quis trazer. No geral, gostei bastante da música. Eu acho que dessa segunda metade do álbum é um dos meus grandes destaques. Sauvignon Blanc, a tu lado, mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado, está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc. E agora vamos para Sauvignon Blanc, não sei como é que se pronuncia. É a baladona do álbum, toda no piano, bem chill, linda. Baladas da Rosalía sempre são um grande destaque pra mim, eu adoro a voz dela em baladas, tanto que uma das minhas favoritas, Motomami, é Como um Dia. Como um Dia, eu adoro essa música, eu esqueço o título das músicas. Como eu falei, linda, melodia, vocais lindos, balada pura. Ela não tem um grande ápice vocal, mas ela é constantemente muito boa vocalmente, sabe? Eu amei a música. Linda, 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 grande destaque desse álbum. E também tem uma melodia muito rápida, assim, muito catchy. Tu pega de primeira a melodia dessa música. Gostei bastante. Te lo perdono, todito te lo perdono. E agora vamos para La Rumba del Perdón, né? Eu olhando o título, a gente espera uma rumba, né? Uma rumba do perdão. Eu não saberia dizer se é uma rumba mesmo, porque eu não sou boa nessa coisa de identificar gêneros, mas ela me lembrou bastante coisas, me lembrou algumas coisas que a Rosalía já fez em outros álbuns, como Bulerias, Delírio de Grandeza, do Motomami, me lembrou um pouco a vibe de músicas flamencas do El Mal Querer, me lembrou bastante coisa que a Rosalía já fez. Essa música não se destacou super pra mim, tá? Não é um dos grandes destaques, mas ela tem uma vibe gostosinha, sabe, meio dançante. Eu gosto dessas vibes nas músicas, assim. Eu não sei explicar, mas ela me passa uma vibe muito cultural, sabe? A gente tá numa roda e as pessoas estão tocando musiquinha e a gente tá dançando na volta junto. Me passou muito essa vibe. Não é um grande destaque, mas achei gostosinha, achei interessante. Acórdame, por favor, alguma coisa o que for que eu não consigo lembrar. E agora vamos para Memória, tá? Música cantada em português de Portugal, né? Não rolou o português de Brasil, né? Do Brasil, mas já é alguma coisa. Ela traz um fado português e mistura esse fado com o mundinho Rosalía que a gente já tá acostumado, né? Ela também não é um grande destaque pra mim. Eu acho assim, eu gostei da música no geral, mas ela não foi um grande destaque pra mim. E eu acho que ela, nossa, eu acho pra mim que ela super se encaixaria no português do Brasil e numa vibe bossa nova. Pra mim, se essa música fosse numa vibe bossa nova, pra mim seria o destaque do álbum, porque realmente eu gostei do que a música pretendia ser. Não sei se deu pra entender. Tipo, eu gostei da música, mas eu acho que se fosse no português do Brasil e numa bossa nova, eu amaria muito mais. Imagina um feat com a, não sei, né? Agora ela tá, não sei quem seria mais. Porra, fugiu o nome. Marisa Monte, tava com Maria Bethânia na cabeça, porque eu vi os indicados do Grammy. Imagina a Marisa Monte cantando junto com ela, eu acho que ficaria muito lindo, eu particularmente. Então é isso, eu gostei da música, só não é um grande destaque pra mim, e fica aí a teoria pra ela, fica aí a minha sugestão pra Rosalía fazer uma bossa nova, porque eu acho que ela brilharia numa bossa nova. Hasta mis enemigos hoy lloran. Tírame magnolias, tírame magnolias. E a última música do álbum, Magnólias, baladinha pra encerrar o álbum, linda, linda, não tem muito o que dizer, maravilhosa, a orquestra trazendo uma grandiosidade pra essa música, amei. É um ótimo encerramento, não é um grande destaque, mas ela é muito boa e eu acho que é uma das melhores dessa segunda parte do álbum, tá? E é isso, uma música belíssima. Bom, esse foi meu review do Lux.
Falando dele no geral, eu gostei bastante dele. Ele não é um álbum fácil de se digerir como Motomami e até o El Mar Querer, que não é um álbum que eu sou tão fã. Eu gosto de alguns pontos dele, mas não sou fã da obra completa. E o Motomami é tudo que é na minha vida, um dos álbuns da minha vida. Então, ele não é um álbum de primeiro impacto como outros álbuns da Rosalía. Ele é um álbum bem experimental, não é um álbum dançante, não tem quase nada dançante nesse álbum. Ele realmente é para tu sentar, ouvir ele e viajar pelas produções, pela orquestra. A orquestra desse álbum tá incrível. Eu sempre imaginei assim, para mim a Rosalía tem um vocal que se encaixa muito com o teatro, com a ópera, com a orquestra, e ela trouxe um álbum todo nessa vibe, e eu falei, nossa, ela realizou meu sonho, né? Ela realizou pra mim, se encaixou tudo muito certo pra mim, tá numa vibe que combina com ela. Para mim, a primeira parte do álbum se destaca muito mais do que a segunda, mas a segunda não deixa quem, sabe? Eu acho que ela é inferior à primeira, mas é muito boa ainda, sabe? Aquela primeira parte de Sexo, Violência e Lantas até La Perla. La Perla? La Parla? La Perla? Não vou lembrar. Pra mim é incrível, 10 de 10. E daí a segunda parte tem suas pedras preciosas, mas no geral tem músicas oks, tá? Mas nada, assim, não tem nada perto de ruim nesse álbum. Acho que nada que a Rosalía lance é ruim. Tudo é minimamente interessante de se ouvir e diferente pro mainstream da música. Ela traz coisas diferentes, ousadas, e eu gosto muito disso nela. E aqui o Lux é mais uma prova como ela é autenticamente ousada. Não é uma coisa forçada, sabe? Tem gente que diz, ah, ela força ser cult, sabe? Ser diferentona, alternativa. Eu não acho que ela força, eu acho que é o natural dela. Ela realmente tem um jeito de escrever, de cantar e de produzir muito diferente da massa. E acho que é isso que incomoda as pessoas, porque faz tanto tempo que a gente não encontra artistas tão únicos assim, que quando chega um já acham, ai, estão aclamando demais, ou não é tudo isso e tal. Povo chato, né? Chato do caralho. E Rosalía é incrível, é foda. Ela consegue hoje, em 2025, trazer algo único, mas ao mesmo tempo eu consigo ver as referências dela. Eu consigo ver Bjork principalmente Bjork na arte dela. Eu vejo muito, com certeza. Tem até dois feats com a Bjork, então com certeza é uma grande inspiração dela. E é muito incrível esse álbum, tá? Não é um álbum que eu, como eu falei, vou ouvir no repeat tudo, mas quando eu ouvir, vou viajar, eu vou me deslumbrar com a qualidade desse álbum, lírica, tudo. Eu não falei tanto da parte lírica desse álbum, porque, não sei, eu acho que não cabia aqui no vídeo, eu acho que tem pessoas que falariam melhor da parte lírica, eu não sou boa de interpretar músicas. Mas fica aí pra pesquisar, porque tem letras muito interessantes nesse álbum, tá tudo interligado, sabe? Tem várias mensagens muito interessantes nesse álbum, eu recomendo muito ir atrás das traduções, tá? Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, mas recomendo bastante você se aprofundar. Minhas favoritas, meus grandes destaques, grandes, foi Diviners, amei essa música, grande destaque. La Perla, gostei bastante. La Rugular, é assim que se pronuncia, né? La Rugular, gostei bastante. Sauvignon Blanc e Magnólias, que eu também gostei bastante. Esses são meus grandes destaques. Tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre esse álbum e não sei, me fugiu. Ah, sim, eu ia falar assim que quando esse álbum foi anunciado, eu já desde a primeira vez que eu vi o anúncio, eu pensei, cara, por que ela tá lançando esse álbum em novembro, sabe? Muito perto do fim do ano, depois de vários lançamentos. Eu sempre acho muito. O mês de novembro eu sempre acho muito ruim pra lançar álbum, porque depois de um ano inteiro com várias coisas, eu acho que sempre vai ficar aquela comparação e. Eu acho, pelo menos, que eu não vou conseguir aproveitar esse álbum tanto que eu poderia aproveitar se ele, por exemplo, ele tivesse saído em março desse ano, no começo do ano, sabe? Eu acho que teria sido completamente diferente o meu sentimento com ele. Não sei se vão entender, sabe? Imagina se ele tivesse sido lançado em março e agora em novembro a gente tá chegando no fim do ano e tudo, eu já tivesse digerido ele muito bem. Como ele foi lançado agora em novembro, tipo, é pouco tempo pra você digerir ele. E, por exemplo, eu vou fazer minhas listas de final do ano. Eu não vou achar justo botar ele acima de outros álbuns que eu passei o ano inteiro ouvindo ele. Entende? Mas assim, esse é um ponto muito particular meu, sabe? Que eu não gosto quando os artistas lançam um álbum em novembro, porque é muito perto do fim do ano e daí a comparação com outros álbuns que foram o ano inteiro eu acho injusta, sabe? Então,
Assim, amei o álbum, com certeza é um grande destaque desse ano, com certeza mais um albão da Rosalía, e com certeza mais um álbum do ano, talvez no Grammy Latino, não sei. Assim, é difícil eles darem tantos prêmios pra mesma pessoa, mas se dão pra Taylor Swift, por que que não vão dar pra Rosalía, né? Acho que sonhar não é pouco. Mas é isso, tô me estendendo demais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Me segue no meu TikTok também para conteúdo extra. Espero que tenha ficado bom esse vídeo, realmente espero que tenha ficado bom. Não sei. Só vou saber quando for editar, porque às vezes eu gravando o vídeo eu acho uma merda. Por exemplo, eu tô achando que ficou uma merda esse vídeo. Mas daí eu vou editar e fica. Ah, até que ficou bom esse vídeo, não. Até que não ficou ruim. Mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre esse álbum, sobre as músicas, tá? Tô bem orgulhosa desse vídeo até. Mas vamos ver, né? Provavelmente não vai ter muito alcance, mas foda-se, né? Estamos chegando no fim de ano, só queremos descansar. Então, tô me estendendo muito. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.